Bom dia para toda a família Canção Nova. Olha que legal essa história que o CNN Notícias, edição da manhã, traz para você, direto da França. A Edna Carvalho conta como a segunda pessoa mais velha do mundo, é uma freira, ela sobreviveu à Covid às vésperas de completar 117 anos. E hoje, 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval, tudo diferente esse ano, né? Você vai saber o que abre e fecha hoje. Vai conferir as ações de combate à pandemia do coronavírus no mundo. E direto da Ásia, nosso correspondente traz informações da crise política em Mianmar e o apelo da igreja por democracia e paz. Aqui você acompanha a previsão do tempo. Em São Paulo pode ter pancadas de chuva próprias do verão e a máxima para hoje será de 30 graus. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Então, começando o CNN Notícias, agora 9 horas e 34 minutos. Olha, por causa da pandemia, o feriado de carnaval e os pontos facultativos foram cancelados em boa parte do país, mas as agências bancárias só retomam o atendimento ao público na quarta-feira após o meio-dia. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o feriado foi mantido porque está de acordo com a resolução do Banco Central. As contas de água, luz, telefone que vencem nesse período poderão ser pagas amanhã, sem acréscimos. E para evitar dor de cabeça, o consumidor pode agilizar o pagamento nas agências, nos caixas eletrônicos ou pela internet. Já quem utiliza o serviço dos Correios, as agências vão operar normalmente nas cidades que não decretaram feriado. E os serviços de saúde também funcionam normalmente. No Nordeste, vários governadores proibiram por decreto todo tipo de festa de carnaval nas ruas. Por causa da pandemia, em Sergipe não foi diferente. Com a tranquilidade desse tempo de carnaval, os católicos podem aproveitar para participar de um retiro espiritual. Proibida por decreto qualquer festa de carnaval nas ruas. O clima de tranquilidade também está presente nas lojas do centro de Aracaju. Lojistas e comerciários decidiram, em acordo coletivo, só retomarem o trabalho depois do carnaval. No calçadão do centro comercial, só a equipe de limpeza da prefeitura trabalhou. O ponto facultativo, que geralmente é dado pelo governo do estado e pela prefeitura aqui da capital sergipana, desta vez não aconteceu. É dia normal de trabalho nesta segunda e terça-feira de carnaval para os servidores públicos. Por isso que a quantidade de pessoas aqui no retiro de carnaval da Catedral Metropolitana foi uma quantidade menor. O retiro começou nesta segunda de manhã na Igreja Matriz, dedicada à Imaculada Conceição, e só termina na terça-feira à tarde. Oportunidade única para quem prefere aprender mais da fé católica. Gostaria que muita gente estivesse aqui aproveitando, porque vai haver muitos frutos. Tudo sobre Deus é colocado com as coisas do cotidiano. Ele nos leva a refletir o que é correto dentro da Igreja Católica. Todas as pregações são do padre Antônio Peixoto, pároco da Catedral e professor do Seminário Maior da Arquidiocese. Os ensinamentos tiveram como foco a importância da celebração da missa, não como um rito formal, mas do sacrifício de Cristo que se renova no altar. O amor é a única porta do coração. O amor, só através do amor é que a gente entra no coração do outro, a gente entra na vida do outro. E não há maior amor do que a Eucaristia. Ali está sobre o altar, sobre todos nós, a grande dádiva de Deus, Jesus real, vivo, presente no pão e no vinho, se oferecendo. Para mim, hoje estar aqui foi uma oportunidade assim riquíssima, dada por Deus mesmo, assim, para que eu também possa multiplicar esse conhecimento que aqui adquiri hoje, né? Foi super importante. Olha, tem previsão de chuvas fortes hoje em várias partes do país e alerta para temporais em quase todo o centro-oeste e o nordeste. Veja a previsão do tempo. Tempo firme na faixa oeste da região sul. Chove rápido no leste de Santa Catarina e do Paraná. Demais áreas, sol e chuvas isoladas. No sudeste, não chove no centro-norte do Espírito Santo. Sol e chuva rápida no extremo sul paulista. No restante da região, sol e pancadas de chuva.
Chove a qualquer hora em grande parte do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso e norte de Goiás. Nas outras áreas do centro-oeste, sol e pancadas isoladas. Já no norte, chove o dia todo no leste do Pará e no Tocantins. Tempo firme em Roraima e norte do Amazonas. No restante da região, sol e chuva. No nordeste, chove no Maranhão, Piauí, Ceará, oeste e norte da Bahia e oeste de Pernambuco. Tempo seco em Sergipe e litoral de Alagoas. Demais áreas, pancadas de chuva isoladas. A seguir, os protestos em Mianmar e o apelo da igreja por democracia e paz. A gente vai para o intervalo com imagens de Curitiba. Por lá, o termômetro varia entre 16 e 29 graus, dia de sol com nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A eleição de uma africana para a direção-geral da Organização Mundial do Comércio é um dos destaques no noticiário internacional de hoje. Entre os seus destaques, o The New York Times afirma: nova-iorquinos correm para obter a vacina. Os primeiros dos 4 milhões de novos qualificados foram vacinados na cidade, no estado de Nova York, nesta segunda-feira. Muitos ainda estão lutando para conseguir uma consulta. O Le Monde estampa: a estratégia contra variantes. Para conter a propagação das mutações mais contagiosas, particularmente a da África do Sul e do Brasil, o sistema de rastreamento de contato e isolamento da França foram intensificados. E o alemão Deutsche Welle dá destaque à escolha de Ngozi Okonjo-Iweala, eleita diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. A economista de 66 anos se torna a primeira mulher e a primeira africana no comando da OMC. Em seu currículo, longa atuação no Banco Mundial. E a Grã-Bretanha endureceu as restrições para viajantes. Vamos a Londres saber mais informações com a Vanessa Andrade. Os aeroportos britânicos estiveram bem movimentados nesse final de semana, porque nessa segunda-feira iniciou o isolamento obrigatório em hotéis para qualquer viajante que venha de uma lista de 33 países considerados como alto risco. O Brasil está nessa lista devido à nova variante do vírus encontrado no país. Muitos brasileiros anteciparam seu retorno para cá para poder evitar o custo extra do pacote quarentena, que tem o valor de 1.750 libras, cerca de 13 mil reais. O viajante dessa lista de 33 países deve entrar no site do governo e pagar pelo seu pacote quarentena. O pacote inclui 10 dias de hospedagem, o translado do aeroporto até o hotel e 2 testes de Covid. Se o teste der negativo durante essa semana, a pessoa deve continuar a completar os 10 dias, mas se der positivo, o governo deve investigar qual tipo de vírus o viajante está carregando. O hóspede deve passar os 10 dias dentro do quarto e, se deixar o isolamento, estará sujeito a multa de 6 mil libras, cerca de 44 mil reais. A alfândega está investigando todos os voos e conexões. Se a pessoa tentar omitir o seu voo de origem, estará sujeita a multa de 10 mil libras, cerca de 73 mil reais, ou até 10 anos de prisão. A boa notícia é que o programa de imunização conseguiu atingir a sua meta e imunizar 90% dos mais vulneráveis. Cerca de 15 milhões de pessoas já receberam a sua vacina por aqui. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson agradeceu a colaboração de todos os envolvidos e disse que essa semana o próximo grupo, que são pessoas acima de 65 anos, já vão começar a receber a sua dose. Para o resto da população, a vacinação deve começar em maio. O primeiro-ministro também disse que as pessoas devem estar otimistas e pacientes, pois na próxima semana ele deve anunciar como será o plano do governo para a reabertura do país. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. E na Ásia, milhares de pessoas têm saído às ruas de Yangon e de outras cidades de Mianmar. Por meio de manifestação pacífica, a população pede a libertação de Aung San Suu Kyi, líder do Partido Civil, e de outros prisioneiros políticos. Pedem também o retorno da democracia. 15 embaixadores assinaram uma declaração pedindo o cessar da violência. Líderes religiosos pedem que a população tenha calma e não recorra à violência. O cardeal Charles Bo, de Mianmar, tem divulgado notícias e fotos das manifestações. Em sua página na rede social está uma carta endereçada a todo o país, que afirma: a paz é possível, a paz é o único caminho, a democracia é a única luz nesse caminho.
E para a gente entender melhor essa crise em Mianmar, vamos conversar agora com o nosso correspondente na Ásia. O José Miguel Encarnação recorda o que disse o Papa Francisco quando esteve no país em 2017. Bom dia, Brasil. No passado dia 1 de fevereiro, os militares voltaram a tomar o poder em Mianmar. Na ocasião, prenderam a antiga líder Aung San Suu Kyi e todo o seu governo, que haviam sido reeleitos para os respectivos cargos com mais de 80% da votação. Por esta razão, os militares alegaram que houve fraude eleitoral, até porque perderam, com este resultado, a maior parte dos lugares que tinham no Parlamento Nacional. Isto levou a que o mundo entrasse em grande consternação e tivesse exigido que a antiga líder Aung San Suu Kyi fosse libertada e que os resultados eleitorais fossem respeitados. O Papa Francisco, perante este problema, pronunciou-se durante a oração do Ângelus há dias e disse que estava em oração e que pedia que os cristãos e também não cristãos do país se juntassem em oração para atravessarem mais este momento difícil porque estão a atravessar. Recordamos, por último, que o Papa Francisco esteve em Mianmar em 2017, tendo-se na altura reunido com Aung San Suu Kyi e também com militares que se encontravam no governo. O Papa Francisco, na ocasião, falou sobre o que levava o povo birmanês no coração, mas não aprofundou muito certos temas, uma vez que havia o problema da perseguição aos Rohingya, que estavam a fugir para o Bangladesh, e o Papa Francisco ainda ia visitar o Bangladesh, e a situação política na região não era a melhor no momento. Muitos desses Rohingya acabariam por ir viver para a Tailândia, onde se encontram ainda hoje. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Obrigado, José Miguel, pelas informações. O Vaticano anunciou hoje uma mudança em seu Código Penal. Por meio de um motu próprio, documento assinado pelo próprio Papa, o Estado do Vaticano atualiza o setor de justiça criminal para se adaptar às novas sensibilidades dos tempos. Uma das novidades é a abolição do julgamento à revelia, quando o réu é julgado mesmo sem ter apresentado sua defesa. Outras mudanças dizem respeito a descontos de penalidade, possibilidade de acordo sobre um programa de obras de utilidade pública e atividades voluntárias. A seguir, um alerta sobre o impacto da Covid na saúde mental e a importância da atividade física para lidar com o tratamento de doenças. E ainda, a segunda pessoa mais velha do mundo, uma freira, sobrevive à Covid às vésperas de completar 117 anos. E agora a gente tem imagens da praia de Aruana, em Aracaju. Dia de sol, sem previsão de chuva por lá. Termômetros entre 23 e 33 graus. Estudos da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, apontam que, além das sequelas físicas, a Covid pode causar também impacto sobre a saúde mental. É fato que a pessoa que é contaminada pelo coronavírus, ela já vem de uma fragilidade emocional, porque há mais de 10 meses nós estamos aí sendo alertados do perigo desse vírus e o medo de ser contaminado é algo que vem já convivendo com as pessoas há bastante tempo, sem contar o próprio isolamento, né? Pessoas que estão em casa durante todo esse tempo se protegendo. E quando a pessoa recebe o diagnóstico de que ela está contaminada, vários sentimentos, várias emoções tomam conta dela. Então ela tem o próprio medo que já tinha de pegar a doença e agora ela já está com a doença. A culpa de para quem será que ela passou, quem foi contaminado e também a indignação. Muitas vezes a pessoa ficou dentro de casa e de repente ela pega esse vírus, né? Então a indignação, a raiva de quem possa ter contaminado ela. E todo esse processo, junto com todos os sintomas físicos, que tem pessoas que são assintomáticas, mas as pessoas que têm os sintomas, né, apresentam os sintomas, elas falam que é muito ruim, a sensação de morte, a sensação de que não vai ficar bem, isso também causa um impacto muito grande na saúde mental das pessoas.
Então, a gente precisa ficar bastante atento, né? Não só nos sintomas físicos que as pessoas desenvolvem com a doença, mas também nos impactos emocionais, no antes, no durante e no depois. Porque depois de muito tempo, a pessoa ainda apresenta um quadro de instabilidade emocional, a pessoa passa até, às vezes, um quadro de ansiedade, porque a gente sabe que essa doença você pode contaminar de novo. Então, é importante a gente observar durante um tempo todo esse processo, né? Tanto o pré, o durante e o depois dos impactos dessa doença que tem assolado toda a humanidade. E uma forma de cuidar da saúde mental é a prática da atividade física. Sim, a atividade física tem mostrado muitos benefícios sobre a saúde do ser humano. E os pacientes portadores de doenças crônicas podem ser favorecidos daqueles chamados benefícios mentais, uma vez que a atividade física ela aumenta a liberação dos neurotransmissores, chamado também hormônios da felicidade, do bem-estar, como a dopamina, a serotonina, a endorfina, que vai o quê? Favorecer a autoestima, a melhora da autoestima, a redução de estresse, a disposição, um sono com mais qualidade, que a gente sabe que impacta diretamente sobre a produtividade. O paciente ele tem aquele foco dele reduzido sobre a doença, voltando um pouco para os ganhos corporais, sobre o controle do corpo, o que favorece muito a redução também da ansiedade nesse aspecto. E para a prática de atividade física é importante estar observando, além o primeiro passo, né, claro, é a recomendação médica, né, a prescrição médica, o paciente, uma vez que ele vem com casos especiais, é preciso ter tido esse olhar, né, do médico antes, e uma vez passado por essa etapa, é muito importante a gente estar atento à monitorização dos sinais vitais, como, por exemplo, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, né? E tudo isso pode ser melhor visto com o acompanhamento de um profissional da área, um fisioterapeuta, né, nos inícios ali da reabilitação, ou um próprio professor de educação física, ou o personal trainer, que pode estar avaliando melhor as condições, né, e a intensidade do exercício para cada paciente. A frequência respiratória é um marcador muito acessível que o próprio paciente pode estar observando, que é ele, durante a atividade física, observar se ele está ficando muito ofegante ou talvez até muito tranquilo e tem que estar, né, apertando um pouquinho mais o pé para não ficar ali só na linha basal e não progredir, não ter progressos, né, durante a atividade. E a atividade vai passando ali pela a fase de aquecimento, a fase de intensidade e a de desaquecimento. Sendo acompanhado por um profissional da área, traz mais segurança e a gente consegue ter um progresso mais adequado para cada caso. Converse com o seu médico, procure um profissional e não deixe de fazer atividade física, porque são muitos benefícios que podem ajudar na sua qualidade de vida. Olha, a segunda pessoa mais velha do mundo é uma freira que sobreviveu à Covid às vésperas de completar 117 anos. Ela mora em Toulon, na França, onde a Canção Nova tem uma casa de missão. Lucille Rondon, que assumiu o nome de Irmã André em 1944, apresentou resultado positivo para o coronavírus em 16 de janeiro, mas não apresentou sintomas. Ela disse à imprensa local: "Não percebi que eu tinha Covid". As informações sobre as vítimas de Covid-19 revelam desde o início que os idosos são os mais vulneráveis à doença. É exatamente por essa vulnerabilidade das pessoas mais velhas ao coronavírus, por exemplo, que elas estão nos grupos prioritários de vacinação na maioria dos países que começaram a imunizar a população. Irmã André se isolou de outros residentes em sua casa de repouso em Toulon, sul da França, mas agora é considerada totalmente recuperada. David Tavelat, porta-voz da casa de repouso Sainte-Catherine-Labouré, disse ao jornal Var Matin: "Ela não me perguntou sobre a sua saúde, mas sobre os seus hábitos. Por exemplo, ela queria saber se as refeições ou a hora de dormir mudariam. Ela não demonstrou medo da doença. Por outro lado, estava muito preocupado com os outros residentes." Irmã André nasceu em 11 de fevereiro de 1904. Além de ser a pessoa mais velha da Europa, ela também é a segunda pessoa viva mais velha do mundo, de acordo com a lista de classificação mundial de supercentenários do GRG. Quando questionada pela emissora francesa BFM se teve medo de ter o Covid, a irmã André disse: "Eu não estava com medo, porque não estava com medo de morrer. Estou feliz por estar com você, mas gostaria de estar em outro lugar, para me juntar ao meu irmão mais velho, meu avô e minha avó."
Edna Carvalho, de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bacana, né? O CN Notícias está terminando. Continue na companhia da Canção Nova. Aqui a evangelização não para. A gente encerra a edição de hoje com imagens lá de Salvador. Na capital baiana não tem previsão de chuva. A máxima por lá chega aos 32 graus. Fique com Deus, até amanhã.